Olá, bons ventos! Deixa eu te confessar uma coisa. Eu já estava sentindo sua falta aqui no podcast Reset Humano. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. Espero que tenha tido uma excelente semana e que a próxima, claro, seja sempre melhor. E ao som astral do DJ Costa Mi, com a música Around This World, eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio 113 da terceira temporada, com o tema hoje, Sol da Meia-Noite, caçando auroras, aventuras e muita neve. Meu convidado é um dos maiores caçadores de auroras boreais que eu conheço e do planeta, meu grande amigo Marco Brotto. Não perca este episódio até o final. E lembrando, já, em breve, vamos divulgar a pré-venda do Kit Adventure Reset Humano, composto de uma camiseta Dry, com sistema Dry, para realizar suas caminhadas, uma bandana personalizada com as palavras que representam o Reset Humano e uma garrafa Camelback com nosso logo. Com esta pré-venda, imaginamos converter e ampliar as ações do projeto, como cursos online, vivências, lives com conteúdos especiais no YouTube e avançarmos de fase no projeto, que ainda está na fase 1 de 4. Conto com sua ajuda na aquisição do Kit Adventure Reset Humano. E meu convidado, Marco Brotto, nasceu em Curitiba, no Paraná. Como eu disse, um dos maiores especialistas em auroras boreais do mundo. Ele já realizou mais de 100 expedições no Ártico, viajando por todo o Polo Norte para encontrá-las. E lá que temos também o quê? O Sol da Meia-Noite. Mas o que é a aurora boreal e onde ela ocorre? A aurora boreal é um fenômeno de óptica composto por um brilho extraordinário e que pode ser observado em céus noturnos das regiões polares. Estamos falando do Polo Norte e também conhecida como aurora polar e possui esse nome em latitudes do hemisfério norte. Quando este fenômeno ocorre em regiões próximas ao Polo Norte, é chamado de aurora boreal, e quando ocorre no Polo Sul, é chamada de aurora austral. Aliás, eu mesmo já pude presenciar na ilha de Navarino, no sul do Chile, a última ilha do nosso continente, aqui na América, na parte do hemisfério sul. É um visual espetacular. Eu todos os anos realizo o trekking do fim do mundo no Réveillon, nesta ilha, em Navarino. Sei que também estão nos ouvindo meus amigos de Navarino. Então, um beijo, um abraço grande para vocês, direto de São Paulo, Brasil, para Isla Navarino, no Chile. Mas sobre a aurora boreal, Marcos Brotto vai nos contar aqui neste episódio um pouquinho mais daqui a pouquinho. Estamos sendo ouvidos em 42 países e em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. Destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado. Este episódio tem o apoio da Chorus Brasil e da Dr. Shape. Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como meu convidado de hoje, Marco Brotto. Você pode conhecer nosso trabalho a partir dos sites resethumano.com.br ou podcastresethumano.com.br. Visite. Meu amigo Brotto, muito obrigado por ter você aqui. Todas as portas aqui do podcast Reset Humano estão abertas para você e já faz tempo que eu queria conversar contigo. Seja bem-vindo. Uma alegria imensa estar aqui nesse podcast com vocês. O projeto Reset Humano numa magnitude enorme, buscando aí trazer a natureza para mais próximo da gente e contar aí histórias e situações para que cada vez mais a gente tenha pessoas engajadas nessa valorização do meio ambiente e
convívio maior com a natureza. E além de tudo isso, já tem uma importância enorme, tem aí a figura do Fred, que é um dinossauro old school, né, desse amor aí pela natureza, pelo montanhismo e pela atividade outdoor. E agora, vamos às perguntas do episódio de hoje? Broto, vamos para as perguntas. Por que caçar auroras, aventuras e muita neve? E caçar aurora boreal pra quê, né? Eu brinco assim que não tinha muita coisa pra fazer na vida, já tinha aprontado tudo que tinha. Falei, vamos arrumar uma coisa diferente. Brincadeira, mas acaba sendo um pouquinho de verdade. Minha vida empresarial é bastante extensa, comecei a trabalhar muito cedo. Tive loja de imóveis, tive loja de roupa, restaurante, bar. Fui vice-presidente do Coxa, do time de futebol aqui da minha cidade, Curitiba. E um dia me apaixonei pela Dama da Noite e resolvi direcionar minha vida. Eu escolhi a Aurora Boreal como um caminho de vida. E tá dando certo. Amo o que eu faço e quero fazer isso por muito tempo. Eu li muito a seu respeito e alguns textos sobre você. E uma frase me chamou a atenção: olhares que marcam. Te pergunto, quais são os olhares que marcam e tocam a alma? Então, meu caro, você é um rapaz curioso, né? É bacana a gente, quando participa de um bate-papo como esse, descontraído, ter do outro lado pessoas que pesquisam, que entendem um pouco aquilo que a gente faz e tem esse respeito de buscar informações. Olhares que marcam, olhares que marcam a alma, que tocam a alma. Quando a gente está ligado na natureza, está fazendo as expedições, quando a gente sente o momento que a gente conseguiu proporcionar para aquelas pessoas que estão com a gente o momento sublime, epifania, assim, aquele momento que realmente elas sentiram que aquilo que elas vieram fazer naquele local se realizou, né? Como acontece quando você chega num cume, como você ultrapassa um rio, quando você faz uma série de coisas, quando você chega no momento, no ápice, é o momento em que brilha o olho, e eu digo que quando o olhar marca, o olhar brilha, ele toca a alma. E a aurora boreal, para mim, acontece isso. Quando ela está soltando toda essa energia imensa em cima da gente, em forma de luzes e cores, a alma é tocada de maneira para sempre. Uma pessoa que tem um encontro com a aurora boreal, que ela consegue entender a magnitude disso tudo, ela fica tocada pelo resto da vida. Broto, o que você pensa sobre o futuro? O futuro, uma coisa muito louca, né? Como a gente está vivendo aí nessa transformação violenta, brutal, do analógico pro digital. Falta alguma coisa. Eu acho que o próximo passo realmente é metadados e sei lá o que vai acontecer, né? A gente fica pensando, será que um dia você vai precisar sair da tua casa para subir uma montanha? Você vai colocar uma roupa cheia de sensores e etc e tal, e você vai ter a sensação que você vai estar subindo a montanha. Será que vai ter a mesma coisa? Será que vai se sentir o seu cheiro? Será que você vai sentir o suor no teu rosto, né? O frio vendo uma aurora boreal, o vento, né? A adrenalina, a ansiedade de estar chegando próximo do local. Eu penso que o futuro tem 50%, meu amigo. A gente pode estar indo para uma coisa completamente inovadora e que coloque a humanidade no caminho certo, como pode deturpar tudo e cada vez a gente ter mais segregação e
dificuldades de manter a grande maioria da população num nível mínimo de sobrevivência. Eu daria uma conversa bem longa, mas assim, no meu íntimo eu não vejo um futuro muito promissor aí se a gente não tiver uma mudança radical nos comportamentos. O que é a aurora boreal? Onde é melhor ver a aurora boreal? Qual é a melhor época para ver a aurora boreal? Marco Broto. Pô, você vai perguntar pra mim o que é aurora boreal? A aurora boreal é tudo, né? Vamos falar, fisicamente falando, o plasma solar, ele vem numa velocidade incrível em direção da Terra e ele entra em contato com o campo magnético e com isso esse plasma é ionizado. Uma série de fatores são necessários para que quando ele rompa o campo magnético ocorra uma reação físico-química em forma de fóton, de luz. Essas luzes têm várias cores, cada pessoa enxerga de uma cor diferente. Isso é uma coisa muito engraçada, até às vezes difícil para as pessoas entenderem que tem gente que vai ver um verde mais forte, um verde mais claro, um cor-de-rosa, um cinza esverdeado, um amarelo. É incrível isso. Além de toda essa beleza da aurora por si só, tem essa expectativa de qual cor que a pessoa vai ver, em qual intensidade. Então, até quando a gente conversou aquela vez sobre a aurora, você falou para mim que viu um verde maravilhoso, que conseguiu ver várias cores. E é isso, é uma incógnita a caçada, o encontro, o que a gente vai ver. E eu acho que isso também tem um pouco desse misticismo, dessa adrenalina de ir em busca da aurora. E o que a gente faz é a caçada da aurora, é estudar muito, estar sempre muito atento, com responsabilidade. E o melhor lugar para ver a aurora, com certeza absoluta, é do meu lado. A gente brinca muito aí com relação a isso, né? Que o melhor lugar para ver é do meu lado. Tem vezes até que ela procura a gente. E a melhor época para ir é de setembro até abril, finalzinho de agosto, comecinho de setembro, até aí o finalzinho de abril, porque a gente tem uma variação dessa data em razão da latitude e da longitude. Então tem uma formulazinha aí para a gente tentar colocar os grupos nos momentos mais propícios. E qual é? Quando tem escuridão. Então, como tem essa variação de latitude e longitude com o horário de escuridão, e além disso a gente tem uma deformação no na oval da aurora, em função dos polos geomagnéticos, então ela não é linear, essa zona auroral. E falando em zona auroral, é o melhor lugar para ver a aurora boreal. É uma faixa em torno de 400 quilômetros, em torno do círculo polar. Então a gente tem um anel que também é deformado, mais deformado para o lado do Canadá, então ele faz um bico para o lado do Canadá, ele vai mais para o sul, e nessa zona as chances de ver a aurora são exatamente as mesmas. Então essa é uma dica legal, né? Aonde ver a aurora boreal? Nessa zona auroral você vai ter muito mais chance do que nos outros lugares. Não que não possa acontecer. A gente tem relatos de Cuba, de Japão, China, Mongólia, França. Ultimamente teve em todos os países do Báltico, teve norte da Polônia, Lituânia. Conforme o campo magnético estiver brincando com a gente aí, a gente pode ver mais no sul, no caso da boreal, e mais ao norte, no caso da austral. Por que ocorre o fenômeno da aurora boreal? Por que ocorre a aurora boreal? A aurora boreal, as pessoas às vezes não sabem, mas ela acontece em todos os planetas que a gente tem em campo magnético. Então é uma maneira da proteção desse planeta com relação ao plasma solar, que vem numa velocidade incrível, e os planetas que não têm campo magnético não poderia ter vida, porque a velocidade desse plasma é enorme e como se fosse uma arma, né? Imagine você ter contato com algum elemento, né? Com plasma, que é matéria, a uma velocidade de 1.300, 1.400, 700 km por segundo. Então, não tem o que fique em pé.
simplesmente destruído tudo. Então o fenômeno ocorre porque seria uma válvula de escape desse campo magnético segurando esse plasma. Quando ele rompe, o pouco que ele rompe, ele acaba se transformando em luz. Então o fenômeno ocorre por causa disso, porque existe uma proteção do campo magnético na Terra e ele acaba se tornando luzes e cores que a gente vê no céu das regiões polares. Marco, vamos filosofar juntos? Se você voltasse no tempo para seus ancestrais, com quem você gostaria de conversar e por quê? Eu acho que a gente volta no tempo, né? Eu acho que o tempo é O que é o tempo? O que é o som? O que é... Será que a gente vive realmente... A gente está sonhando? Será que a gente não é um avatar aí de algumas outras entidades que estão acima da gente? E se eu pudesse voltar no tempo, com certeza absoluta, hoje eu voltaria para o tempo dos vikings. Gostaria de conversar com o Leifur Eriksson, o cara que saiu da Islândia para descobrir aí a Groenlândia. Se as pessoas não sabem, a Groenlândia e a América foram descobertas pelos vikings, nada de Cristóvão Colombo, não. Muito antes disso a gente tem informações de que o norte do Canadá foi impactado pela colonização viking. Eles vieram embora, mas ocorreu um início de colonização lá nos tempos de antes de 1000. E eu voltaria para conversar com ele sobre essas lendas, esses mitos, essas coisas relacionadas com os celtas, com os vikings da Aurora Boreal. Tem muita história bonita, tem história das armaduras das valquírias enquanto os mortos nas guerras eram transportados para Valhalla. Aí a gente começa a entender um pouco mais dessa ligação que o povo viking tem com os outros mundos, né? Um povo que lutou muito, saiu da sua zona de conforto e foi buscar outras terras para colonizar. Então saíram da Noruega, da Suécia e foram para a Islândia, para a Groenlândia e até o Canadá. Eu voltaria para conversar com eles. O que mais te fascina no ser humano? E também, o que mais te fascina na natureza? Poxa vida, o que mais me fascina no ser humano acho que a capacidade de adaptação, né? A gente que vai para regiões inóspitas, você vai pro alto da montanha, vê a transformação que tem no teu corpo, às vezes em 3, 4 dias no local. Daí você vai para uma região de menos 40. Então a capacidade do homem, né, de evoluir em razão da natureza do local, do seu habitat, é incrível, né? A diferença que tem aí, falando morfologicamente da gente, é muito grande. Então isso me fascina muito, essa capacidade de adaptação. E a natureza acho que também, né? Mas mais do que isso, eu acho que a força da natureza. Só quem já pegou aí um menos 40, quem já pegou um vento de 100 e poucos quilômetros por hora, quem já ficou um tempo desprotegido com vento e frio, ou calor e vento, né? Viu uma tempestade de água no mar, vê como a gente é minúsculo, né? Como a natureza é brutal, a beleza brutal da natureza. É incrível. É incrível, você deve ter histórias incríveis para falar, né? 30 anos de montanha não é pouca coisa, não. Então, a natureza dessa forma, né, meu amigo? Marco, como você diz, nem só de viagens vive um homem, correto? E concordo com você. Conta para nós um pouco de sua trajetória entre Brasil e Itália. História da arte até começar a caçar auroras boreais.
Então, eu não sei, a gente fala, né, nem só de viagens vive o homem para ter aí um gancho para contar um pouco das histórias, mas eu acho que a gente poderia viver aí, né, viajando pelo mundo, né, mas depois eu construí uma história. Então, a história que eu construí antes da Aurora é uma história de que aos 18 anos eu saí do Brasil, fui para a Itália para estudar História da Arte. Eu morei em Firenze, até falando de se quisesse conhecer pessoas ancestrais, né? Hoje seriam os vikings, mas com certeza absoluta, quando eu morei na Itália, eu queria bater papo com o Da Vinci, com o Michelangelo, Botticelli, Maquiavel e etc e tal. Eu queria conviver um pouco com esse pessoal. Seria uma grande bênção, né? Poder saber um pouco de como esse pessoal viveu. E eu morei na Itália, estudei História da Arte, depois eu voltei para o Brasil, comecei a tomar conta dos negócios da família, em virtude que meu pai tem ela já faz 20 e poucos anos. Ele muito jovem teve essa doença, está com a gente até hoje, vive super bem, mas com dificuldade para algumas coisas. E daí um dia eu resolvi conhecer a tal da Aurora Boreal. E daí foi um impacto impressionante na minha vida. Eu quis compartilhar isso e virou essa loucura boa que são as nossas expedições. E comprei 100 expedições agora em abril para o Alasca. Foi a 100ª expedição e eu sou muito grato aí pela vida ter me proporcionado esse contato com as auroras e poder estar com esse pessoal realizando esse sonho do encontro com as luzes. O que você busca na vida, Marco Broto? A gente busca muitas coisas na vida, mas hoje eu busco uma riqueza. Eu quero continuar sendo rico de saúde, rico de amizades, rico de propósito, rico de coisas que a vida não compra, que o dinheiro não compra. Acho que cada um que está ouvindo já passou por alguma situação em que trocaria todo o dinheiro, todas as propriedades, tudo que tem na vida por um suspiro a mais, ou então pela possibilidade de ter uma pessoa querida com saúde, a própria saúde. Então é isso que eu busco hoje. Eu busco continuar podendo fazer o que eu gosto, continuar tendo contatos com pessoas incríveis como o Fred, com a Marcela, como o Jorge, poder compartilhar a minha alegria, compartilhar o meu propósito. E você gosta das minhas frases, né? Então, Aurora Boreal é o teu sonho, né? E o teu sonho é o meu propósito. Então, é isso que eu busco. Eu busco compartilhar essa maravilha que caiu na minha vida de paraquedas e continuar aí compartilhando com as pessoas. Sei que quando andamos na natureza, caminhamos, olhamos, sempre aprendemos algo. O que você aprendeu vendo mais de 100 auroras boreais? É um caminho muito longo, né? Eu tenho um vídeo que a gente fez agora eu falo assim, qualquer coisa 100 vezes é muita coisa, né? Sem uma repetição é muito grande. Isso seja num exercício físico, numa subida de montanha, numa expedição para ver a aurora boreal, qualquer coisa. E obviamente com essa quantidade de expedições a gente aprende muita coisa, não relacionada só à aurora boreal, relacionada à cultura local, mas para mim principalmente é o respeito pela vontade da natureza. Independente do local que você esteja na Terra, se você não respeitar os caprichos da natureza, você vai se surpreender negativamente. A força de um rio, né? A força de um vento, e então a gente aprende que se a natureza quiser te derrubar, ela te derruba. Não tem como lutar contra. Se ela quiser, vai. Porque superação, etc. Tal. A superação tem um limite. Acima de um limite não tem como você
você lutar contra essa força maravilhosamente incrível, né? E eu acho que além disso tudo, dessa força da natureza, é a riqueza da realização de um sonho. Muita gente vai viajar comigo que desde muito cedo tinha o sonho de ver a aurora, ou que um familiar querido morreu e o sonho era ver a aurora. Tem histórias assim muito, muito lindas, e assim eu aprendi a ter mais compaixão, ser mais empático. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu comecei a conviver com esses fenômenos da natureza, independente de ser só aurora boreal, mas um pôr do sol lindo, uma estrela cadente, né, uma nevasca. Eu me sinto mais vivo com tudo isso. E acho não tenho certeza absoluta que você nas suas montanhas é dessa maneira, de que quem faz um rafting é assim, quem faz uma caminhada, qualquer que seja o contato que você tem com a natureza e saindo um pouco aí da tua zona de conforto, a gente aprende muita coisa. Vou repetir uma frase sua que vou transformá-la em pergunta. A aurora é o sol beijando a terra? Então, o sol beijando a terra. Então eu gosto de brincar assim, esse é o momento Vando, né? Então a aurora é o sol beijando a terra. Eu vou falar para você que vamos romantizar um pouco isso. Eu acredito que tem um pouco de relação isso, uma forma aí do nosso astro-rei querer encantar a terra de alguma forma, né? Ele consegue esquentar durante o dia, à noite ele tem que lutar contra a lua. Então ele manda beijinhos aí pra terra, dá uma piscadinha. Quando a terra tá a fim de dar uma namorada com o sol, ela baixa o campo magnético aí e a aurora acaba sendo o sol beijando a terra. Eu acho que tem uma analogia com o comportamento homem e mulher com relação a isso. E é uma analogia que eu acho bastante gostosa de fazer. As pessoas gostam. O momento Vando. É um pouquinho romântico, mas é isso aí. Então, outra coisa que eu falo que é uma forma que a natureza nos deu de ver como que é o amor, né? O amor em forma de luzes e cores. Inclusive é o nome do meu livro de fotografias que eu lancei durante a pandemia. Um livro aí... Eu sempre acho o filho lindo, né? Então, para mim, é um trabalho maravilhoso que a gente conseguiu fazer durante a pandemia, reunir fotografias das minhas primeiras 82 expedições e lançar esse livro aí que, perante os adoradores da aurora, faz bastante sucesso. Quais os destinos ou aventuras você gostaria de realizar que ainda não teve oportunidade de concretizar? Então, no meu currículo falta subir uma montanha. Acho que eu vou fazer você me levar, mas você vai ter que me levar nas costas, bicho, porque a minha coluna não aguenta fazer isso que vocês fazem. Vocês são robôs humanos, né? Vocês são aí máquinas para subir montanha e fazer o que vocês fazem. Eu gostaria de participar de uma subida na montanha. Eu quero ver os gorilas no Congo, que eu nunca fui. E eu acabei deixando de lado, né, algumas aventuras, alguns destinos que eu gostaria em função da aurora boreal. Tem muita coisa para ser explorada e tem que fazer, né? O tempo vai passando e quando a gente ganhou essa loteria da vida, não explicaram pra gente que não tem retorno, né? Só é pra frente. Voltar a gente não consegue voltar. Então tem que sempre olhar pra frente aí e buscar realizar as aventuras, conhecer os destinos, aquilo que a gente sonha em conhecer. Proto, gosto muito de fazer essa pergunta e já perguntei para vários colegas nossos do mundo outdoor. Vamos lá, 5 perguntas sobre a vida. O que te assusta, meu amigo? O que te entristece? O que te deixa feliz? O que te encoraja? E o que te desafia? Nossa, quando você falou 5 perguntas, já me arrepiei todo aqui. O que vem aí? Mas, bora, preciso pensar um pouquinho. Então, o que me assusta?
me assusta o futuro da humanidade, essa busca desenfreada pelo poder e pelo dinheiro. É injusto isso, então me assusta muito o futuro da humanidade relacionado a isso, enquanto no momento aí você está com grande parte da população passando necessidade, tem aberrações do outro lado, né? E então isso me assusta bastante. E isso me assusta e me entristece. Quando eu vejo... Nossa, tem uma coisa que me deixa muito triste, é ver pessoas de idade passando necessidade. Isso a falta de empatia, de compaixão do ser humano é uma coisa absurda. E durante a pandemia aumentou muito isso em mim, sabe? Eu moro na esquina de duas ruas bem movimentadas em Curitiba. E aqui de cima eu olhava lá para baixo e ficava pensando, meu Deus do céu, né? Como é que esse pessoal vai sobreviver da maneira com que tá? E passou a pandemia, eu continuo pensando da mesma maneira. É uma diferença social muito grande. Isso que o Brasil ainda não é um dos países que tem mais essa diferença social. Mas é triste, me entristece muito isso. E o que me deixa feliz ver a felicidade dos outros, ver o sorriso das pessoas, ver o sorriso de criança, né? Criança e velha pra mim são meus xodós, sabe? Eu adoro quando tem pessoas da terceira idade, 60 anos é muito jovem hoje, né? Se a gente for pensar, o 60 é o 30, 40 de tempos atrás. Então, agora eu vou levar uma senhora de 81 anos na próxima expedição. Levei uma criança de 9 na última. Então, assim, a alegria da criança e do jovem é uma coisa que me deixa muito feliz. O que me encoraja e o que me desafia? Me encoraja. Eu não sei, eu teria que pensar um tempo mais sobre o desafio. O desafio para mim, eu sou um cara muito competitivo comigo mesmo. Então eu tenho que colocar objetivos para mim e todas as coisas que eu faço eu coloco objetivo. Em um determinado momento, com relação às expedições, agora eu vou buscar a 100ª. Eu quero fazer 100 expedições e ver a aurora boreal nas 100 expedições. Eu vou correr atrás e tudo que tiver dentro da lei e com segurança eu vou fazer para realizar isso. Eu não meço esforços para fazer com que o meu objetivo seja alcançado. E o meu objetivo nessas expedições é mostrar a aurora boreal para as pessoas. Poxa vida, o que me encoraja? Eu vou ficar te devendo essa. Eu posso pedir ajuda para o pessoal e para os universitários, mas eu quando jovem eu não era tão corajoso. Eu era meio que um piá de prédio, né? Fui sempre muito mimado, então eu em algumas situações eu só comecei a criar coragem de fazer as coisas mais velho. Eu vou ficar te devendo essa. Pode ser que lá pra frente eu lembre de alguma coisa mais significativa que eu possa falar para você. Broto, me conta uma história muito peculiar que vem em sua mente agora quando lê esta pergunta. Pô, caramba, meu, histórias que eu me lembrei agora. Então eu tava tentando lembrar um negócio de encorajamento e eu acho que é o seguinte, ser assim, num grupo, a pessoa que está no comando, eu estar no comando me deixa encorajado. Eu tenho coragem de fazer isso. Eu me sinto tendo uma importância, um significado muito forte, sendo o guia. Porque a gente coloca a gente tem aqui no Brasil um preconceito com relação à palavra guia, né? Pô, é tão lindo, gente. Guia é a pessoa que te conduz, a pessoa que te guia, né? A pessoa que está ali na frente, tendo coragem de ser o primeiro, tendo a responsabilidade de ser o primeiro, tendo a responsabilidade sobre o grupo. E uma história que veio é um momento que de coragem numa expedição. A gente estava com 30 e poucas pessoas num ônibus na Islândia. A estrada estava congelada, o vento veio, bateu no ônibus e o ônibus entrou 1 metro o rodado esquerdo na neve e não saía de jeito nenhum. Naquele momento você tem que tomar conta da situação. Você tem que pegar
num lugar que resgate ia demorar muito tempo, a gente estava no meio de absolutamente nada. Então fazer toda essa dinâmica, essa logística na cabeça para ir buscar as informações. Ligamos para a polícia, ligamos para a empresa de ônibus para mandar outro ônibus, ligamos para o resgate e as coisas foram se ajeitando. Em 2 horas veio o resgate do pessoal, um outro ônibus veio buscar, levou eles embora, fiquei eu com o Marquinho e com o Gumi, que era o motorista. Ficamos 7 horas até chegar o carro do resgate do ônibus, né? Aqueles caminhãozão forte para arrancar o ônibus da neve. E quando você chega no hotel e para, mas eu tive coragem de fazer isso, né? Então, acho que o momento de estresse, o momento em que você tem que tomar uma decisão, eu acho que é nesse momento que você tem que ter a coragem de tomar frente da situação, né? Pensar um pouco, resolver o que você vai fazer, né? Porque não adianta querer fazer tudo de uma vez, mas pensar e já tomar alguma atitude, né? Eu acho que quando você está numa montanha, você está numa trilha, você está numa direção de um carro, num esporte, na hora do arremesso de 3 pontos no último segundo, é mais ou menos essa mesma história, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que a coragem de estar à frente de uma expedição é a mesma coragem que tem que ter um médico na hora de fazer uma cirurgia, de um advogado na hora de um processo, estar na frente do júri, e de um esportista na hora de tentar um drible, um arremesso, uma cortada, ou colocar um pouco mais de força nos últimos metros de uma corrida, assim por diante. Eu acho que é por aí. Meu amigo Marco, como eu sempre digo, papo bom passa rápido. Qual mensagem você gostaria de deixar aos nossos ouvintes dos 46 países, nos 6 continentes que nos ouvem? Que barbaridade, rapaz, 42 países, que maravilha estar podendo conversar com vocês em todos esses lugares. Com certeza absoluta, todos vocês têm histórias incríveis para contar. E nos 6 continentes aí tem gente ouvindo a gente. É um prazer enorme, foi uma alegria imensa estar participando disso. E a mensagem é o seguinte, que a gente está aqui nessa vida para realizar os sonhos. Então busquem eles, tenham coragem de buscar os sonhos, né? Realizar eles, levem quem vocês puderem levar junto, curtam a natureza e não precisa estar aí a 10, 12, 15 mil quilômetros da nossa casa, que é o caso meu da Aurora Boreal, para a gente ter um contato lindo com a natureza. Tem coisa mais gostosa que tomar um banho de chuva, né? Que pisar na areia, sentir o gosto da água do mar na boca, né? De subir uma montanha, de suar. E então aproveita a natureza, mesmo que seja perto da tua casa. Compartilhe isso com as outras pessoas, ensine para os mais novos que o cuidado com a natureza é muito importante, que é a nossa casa. E eu queria que os mais velhos tivessem a consciência de que a gente tem a obrigação de deixar um mundo melhor para as próximas gerações. E a gente não está fazendo nosso papel de maneira correta. A gente não está conseguindo isso, né? A gente está cada vez mais destruindo o nosso planeta, buscando aí poder e dinheiro de uma forma desenfreada, e eu acho que é a nossa obrigação. A gente tem um pouco mais de consciência com relação à natureza, com relação ao ser humano, compaixão, empatia, a gente passar isso e deixar a vida mais leve. Então, a gente só pode carregar numa trilha, numa viagem, numa expedição, aquilo que o corpo consegue fisicamente, mas também em termos psicológicos a gente só pode carregar aquilo que o nosso organismo aguenta. Então vamos viver leve, vamos viver para frente, vamos ter o passado como referência, como aprendizado, e tentar cada vez fazer um mundo melhor. E muito feliz de estar participando aqui com vocês. Obrigado pelo convite e espero que vocês tenham uma vida bastante saudável e feliz. Espero muito que você tenha gostado desse bate-papo com meu grande amigo Marco Broto.
Eu acho que presenciar mais de 100 vezes qualquer coisa já é fantástico. Imagine mais de 100 vezes a aurora boreal. Obrigado, Marco. Obrigado você que me ouviu até agora. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Como eu amo este planeta, como eu amo o planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.